Revelado, o incrível retorno da mulher traída, que transformou dor em vingança surpreendente. Maria olhava pela janela em sua casa modesta, sentindo o vento frio que parecia escanear sua alma. O som da risada de seus filhos ecoava na sala ao lado, mas sua mente estava distante. Aquela cena de felicidade pura contrastava com a tempestade que se abateu sobre sua vida. João, seu marido, o homem com quem sonhou construir um futuro, havia quebrado sua confiança de forma brutal. O rosto da vizinha sedutora, Carla, com seu sorriso perfeito e olhar provocante, ainda estava estampado em sua mente. Maria se sentia desvalorizada, como se todo o seu amor e esforço para manter a família unida tivessem sido em vão. A dor pulsava em seu peito como uma faca afiada, determinada a não ser apenas uma vítima. Maria lembrou das histórias que sua avó contava sobre mulheres que lutaram e superaram. A cada lembrança, uma faísca de coragem reacendia sua força interior. Chegou à conclusão de que não deixaria que a traição definisse seu futuro. Com lágrimas nos olhos, ela decidiu reunir algumas mulheres do bairro. Elas se encontraram na pequena área comum do conjunto habitacional, e as histórias de luta e resistência começaram a se entrelaçar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O grupo decidiu criar a confeitaria Sabores de Minha Avó, uma homenagem às suas raízes e à força feminina que habitava dentro delas. Apesar das dificuldades, no calor do forno e entre risadas e lágrimas, elas foram se tornando uma verdadeira irmandade. A mistura de farinhas e açúcares era como o entrelaçar de suas histórias, criando uma nova realidade onde a dor se transformava em esperança. À medida que Maria continuava a fazer crescer o negócio, enfrentava os desafios de ser mulher em um mundo onde as vozes femininas muitas vezes eram silenciadas. Ela notou que o cheiro do pão de queijo fresco atraía olhares e despertava sorrisos, mas também atraíam com olhares de discriminação. Nos olhos de muitas pessoas, ela via o descrédito, mas isso não a deteve. O sucesso da confeitaria logo se espalhou pelo bairro, chamando a atenção de todos, até mesmo de João. Ele, envergonhado e arrependido, tentou se aproximar. Mas Maria não era mais a mulher vulnerável que aceitava perdão sem luta. Em um evento comunitário, com o coração acelerado e o olhar firme, Maria se preparou para confrontá-lo. Era um momento decisivo, e em sua mente pairava uma pergunta. A traição poderia ser esquecida, o futuro dela e de suas amigas dependia não só de suas ações, mas também da sua força em não olhar para trás. Com o peito cheio de coragem, ela estava prestes a revelar o que realmente significava para ela ser uma mulher forte e independente. O olhar desafiador de Maria se fixou em João, e pela primeira vez, ela sentiu que o peso da traição poderia, sim, ser uma arma para sua libertação. O que acontecerá quando ela finalmente confrontar o homem que a traiu? Maria respirou fundo, sentindo o calor do ambiente ao seu redor misturado com a tensão palpável que pairava no ar. João, ali, diante dela, parecia um estranho. O homem que um dia foi seu amor, agora apenas um eco de promessas quebradas. Ele hesitava, incapaz de encontrar palavras que fizessem jus ao que fez. Maria, eu sinto muito. Eu errei. A voz dele tremia, mas a sinceridade estava longe de impressioná-la. Ela tinha se vestido de coragem, não para ouvir desculpas, mas para afirmar sua força. As risadas e as conversas ao fundo pareciam um contraste cruel, um lembrete do que se passou, do que estava em jogo. Desculpas não consertam corações quebrados, João, Maria respondeu, firme. Você quebrou o nosso lar, sua traição foi como um furacão, e eu não posso simplesmente virar as costas e voltar a ser quem eu era. As palavras saíram cortantes, mas de alguma forma, liberadoras. Ele inclinou a cabeça, o olhar cheio de peso e arrependimento. Eu só pensei em mim. Nunca imaginei que isso te magoaria tanto. As palavras flutuavam no ar, mas Maria não se deixaria levar por elas. Quanto mais falava, mais clara se tornava sua razão. A dor não deveria ser seu abrigo, mas sim um impulso para seguir em frente. Você não pensou em nós. Nos nossos filhos, ela continuou. Cada momento que compartilhei com você me ensinou a lutar. E agora, eu não luto mais por você, mas por mim e pelas mulheres que se levantaram ao meu lado. Você não entende o que é perder a confiança em si mesma.
Enquanto falava, ela viu as expressões das outras mulheres ao redor. Ali estava Ana, sua amiga que enfrentou um marido violento. Carla, a mulher que lutou contra preconceito por ser mãe solteira. Elas eram muito mais do que suas histórias de dor. Eram força, resistência, e naquele momento, Maria não se sentia mais sozinha. O olhar perdido de João tornou-se algo insignificante. Você pensou que poderia destruir meu mundo e ainda assim ser bem-vindo de volta? Não posso confiar em alguém que não ficou ao meu lado quando mais precisei, Maria declarou, sua voz se elevando com a intensidade de seu sentimento. As palmas das mãos se uniram em um gesto de força, como se dissesse a todas que estava ali por um propósito maior. Eu apenas, João tentou, mas Maria o interrompeu. Chega! Chega de tentativas falhas e promessas vazias. Eu não sou mais sua Maria, sou uma mulher que reergueu sua vida. O que mais pode me oferecer? A dor não vai mais me guiar, eu caminharei pela luz que construí ao lado das minhas amigas. A multidão ao redor estava atenta e Maria sentiu um arrepio. Aquela atmosfera pulsante, cheia de apoio, fez com que ela se sentisse viva. Poderia alguém realmente mudar? Ela não sabia, mas estava pronta para descobrir. Maria olhou para João e, com toda a força que tinha, virou-se, deixando sua vida antiga para trás. As conversas começaram a se elevar novamente, mas agora, algo novo pulsava pelo ar. O dia que começou sombrio, agora se iluminava com a energia de novas possibilidades. Maria estava prestes a trilhar um caminho diferente, um que a levava à conexão profunda com suas amigas, e talvez, com ela mesma a ponto. Mas enquanto caminhava, um pensamento ficou preso na sua mente. E se João realmente mudasse? O que sua vida poderia ser se a traição não fosse seu único legado? O dilema a acompanhava, e enquanto a confeitaria pulsava com a alegria e determinação de todas, decididamente, seu coração ainda balançava entre o amor perdido e a esperança de um futuro melhor. O que Maria fará com esse dilema emocional? Será que ela encontraria um espaço para o perdão em seu coração? Maria se afastou de João, seu coração palpitação atrás de uma couraça de coragem. Os aromas dos doces ao seu redor foram ofuscados pela intensidade das emoções que ainda pulsavam em seu peito. Lado a lado com Ana e Carla, as amigas a cercaram, oferecendo abraços de apoio, como se estivessem unidas em um ritual sagrado de recomeço. O que você vai fazer agora? Ana perguntou, a suavidade da voz contrastando com as chamas da indignação que ainda queimavam em Maria. Vou reconstruir minha vida. A dor não será minha companheira, Maria respondeu, a convicção reverberando em suas próprias palavras. Mas no fundo, uma sombra de dúvida ainda a acompanhava. João era uma parte de sua história. O que seria dela sem ele? Absorvê-los poderiam ser momentos delicados, mas também frenéticos. Conversas sobre o dia seguinte, planos de visitas e, principalmente, a busca pela autodescoberta começaram a preencher o espaço que antes era envolto em tristeza. Cada risada compartilhada trazia um alívio. Cada olhar de amiga reforçava que a solidão não era mais um destino. Mas, em meio a tudo isso, João ainda estava lá, como um fantasma que pairava sob a luz da nova vida de Maria. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, ele não deixava de assombrar seus pensamentos. Como você pode seguir em frente sem saber se ele realmente se arrependeu? Essa pergunta dançava em sua mente. No dia seguinte, decidiu ir até o parque onde costumavam passar tardes ensolaradas. A atmosfera estava sempre carregada de lembranças. Ela queria lidar com isso de alguma forma. Porém, ao chegar, viu João sentado em um banco, nervoso, como se esperasse por uma resposta que talvez nunca chegasse. Maria, ele exclamou, ao vê-la. Seu olhar tinha uma mistura de esperança e desespero, e aquilo a fez hesitar. Era como se ele estivesse batendo a porta de seu coração, novamente. Você não deveria estar aqui, Maria respondeu, tentando manter a firmeza na voz. As lembranças invadiram sua mente. Risadas, beijos, promessas, e a dor. Tudo misturado. Por favor, só me ouça. Eu mudei, disse João, a urgência na voz quase palpável. Eu fiz terapia, estou aprendendo a ser melhor. Quero ser quem você sempre mereceu. Maria parou. Uma parte dela queria acreditar nas palavras dele, mas a parte mais forte tinha paredes muito altas. Você sabe que não é assim que funciona, não sabe? Não é só sobre você. Tem que ser sobre nós, e especialmente sobre mim. Se eu for voltar a acreditar no que você diz, você precisa mostrar isso. Ele assentiu. Um brilho de determinação tomou conta de seu olhar.
E ali, naquele parque, no banquinho que era palco de tantos momentos felizes, Maria decidiu que ali poderia ser o começo de algo novo, mesmo que envolvesse a sombra do passado. Se você quer uma chance, terá que provar seu valor. Não vou mais aceitar promessas vazias, João. Ela o encarou, e a dor que uma vez a dominou transformou-se em força. E, até lá, vou continuar a minha vida. Da maneira mais feliz que eu conseguir. O impulso dela não era só de vingança, mas de transformação. Ela merecia viver plenamente, não presa ao passado. Aquela situação poderia ser um ciclo de dor ou um caminho de novas oportunidades. Enquanto caminhava para longe, uma pergunta ecoava em sua mente. Maria estava decidida a construir um futuro, mas o que faria se a escolha não fosse tão simples? Essa luta interna poderia levá-la a caminhos não planejados, onde o perdão, em algumas situações, poderia ser mais libertador do que ela imaginava. Ela precisava decidir o que realmente queria, cicatrizar entre as dores do amor perdido ou alinhar seu caminho permitindo as mudanças inesperadas da vida. A jornada estava apenas começando, e a verdadeira pergunta a acompanhava: como ela poderia transformar dor em esperança? Maria deixou o parque com o coração pulsando em um ritmo incerto. As palavras de João ecoavam em sua mente, mas seu espírito estava determinado a seguir em frente. Haviam muitas questões à sua disposição, mas ela sabia que não poderia ser refém do passado. As lembranças de momentos felizes eram, agora, como um visitante indesejado, insistindo em invadir seu espaço. No caminho de volta para casa, a luz do sol filtrava-se nas folhas das árvores, criando um mosaico dourado no chão. A beleza do momento a fez parar por um instante. Ela inspirou fundo, tentando absorver aquela paz. Era um lembrete de que havia vida ao redor, mesmo em meio ao caos emocional. Ao chegar, Ana e Carla esperavam com sorrisos, ansiosas para ouvir o que havia acontecido. Então, o que você decidiu? Perguntou Carla, a expressão levemente tensa. Decidi que não vou permitir que a dor me paralise, Maria respondeu, sua voz soando mais forte do que se sentia. Mas também não vou fechar meus olhos para o que aconteceu. João tem muito a provar. As amigas trocaram olhares cúmplices, como se entendessem a profundidade daquelas palavras. Elas sabiam que a luta de Maria não se resumia apenas a decidir se voltaria ou não para João. Era sobre reinvenção, sobre redescobrir o que realmente queria. E, para Maria, a liberdade parecia um desejo ardente. Nos dias que se seguiram, Maria mergulhou de cabeça em suas paixões esquecidas. Começou a pintar novamente, uma atividade que a fazia sentir-se viva. As cores dançavam em sua tela, e a cada pincelada, ela sentia as camadas da dor se dissiparem. Ana e Carla eram suas maiores torcedoras, sempre pronto a incentivá-la, ligadas a cada triunfo, cada pequena vitória. No entanto, nas horas mais silenciosas, a dúvida ainda visitava. E se a mudança de João fosse verdadeira? O que se passava na cabeça dele? Uma tarde, enquanto Maria estava no café com Ana, recebeu uma mensagem inesperada. Era de João. Estou tentando ser a melhor versão de mim mesmo. Podemos conversar? Quero entender o que você está sentindo. A resposta imediata que surgiu em sua mente foi fechar a porta e não olhar para trás. Mas, em seu coração, havia uma pequena centelha de curiosidade. Maria sabia que essa conversa poderia ser a chave que abriria feridas, ou talvez, que ajudaria os dois a se curarem. Mas ela estava decidida a não se deixar levar pelas emoções. Se fosse se encontrar com ele, as regras seriam claras. O foco era dela, não dele. E agora? O que você vai fazer? Ana perguntou, olhando profundamente nos olhos de Maria. Vou responder, ela disse, a voz firme, mas não com o coração, e sim com a cabeça. Tenho que entender quem realmente sou agora. As amigas trocaram um olhar, o mesmo apoio ardente que Maria sempre sentiu. Ao enviar a resposta, um misto de ansiedade e expectativa preenchia o ar. O que aconteceria se ela decidisse abrir diálogo novamente? Estaria fazendo a coisa certa? O dia do encontro chegou e, à medida que Maria se dirigia ao local combinado, seu peito estava apertado. Com medo e esperança se entrelaçando, ela se perguntou se essa nova fase realmente a levaria a algum lugar ou se a dor voltaria a fazer parte de sua história. Ao avistar João, o coração acelerou. Ele estava lá, com um olhar nervoso e olhos que pareciam suplicar uma nova chance. E, naquele exato momento, uma nova questão surgiu em sua mente. Até onde ela estaria disposta a ir pela busca do perdão? Naquele instante, Maria percebeu que o caminho à frente estava coberto de incertezas, mas talvez, apenas talvez, pudesse também ser um caminho de libertação. Maria respirou fundo antes de dar o primeiro passo em direção a João.
O café estava cheio, mas tudo parecia distante, como se o mundo ao redor houvesse desaparecido, deixando apenas eles dois no centro da tempestade emocional. As mesas ocupadas e as conversas altas não conseguiam abafar o turbilhão que brotava dentro dela. João levantou os olhos quando viu Maria se aproximando. Ele tinha uma expressão ao mesmo tempo esperançosa e apavorada, como se soubesse que a conversa poderia ser seu redentor ou sua condenação. Ela sentou-se à mesa, procurando se manter firme, mesmo quando todo seu ser desejava fugir. Obrigada por vir, ele abriu, a voz tremula. Eu sei que não mereço isso, mas eu realmente quero me desculpar e entender tudo o que aconteceu entre nós. Maria prendeu a respiração. As palavras dele soavam sinceras, mas sua mente estava repleta de memórias, feridas que demorariam a cicatrizar. Você quer entender o que aconteceu? Disse ela, com um misto de firmeza e vulnerabilidade. E o que você acha que eu sinto? Tô tentando me encontrar, ele respondeu, confuso. Eu sei que errei com você, e sei que preciso mudar. Mas como posso te mostrar isso? Como posso fazer você acreditar em mim de novo? Cada frase que saía da boca de João parecia um eco do passado. Um eco que Maria não sabia se queria ouvir. E se ele usasse isso como uma arma? Ela passou os dedos pelo cabelo, tentando organizar os pensamentos. As palavras são apenas palavras. Eu preciso de ações, João, ela disse, olhando em seus olhos. Se você realmente quer mudar, você vai ter que provar. O silêncio tomou conta da mesa. A dúvida dançava entre eles, balanceando-se entre o que poderia ser e o que já havia sido. Os olhos de Maria estavam fixos em João, estudando cada microexpressão, cada músculo de seu rosto à procura de sinceridade. Eu não espero que você me perdoe logo, ele disse, quebrando o silêncio. Mas prometo que vou trabalhar para isso. Vou buscar a ajuda que preciso. Só, não desista de mim. As palavras dele a tocaram, mas também a feriram. Não se tratava apenas dela, mas dela e do poder que agora tinha sobre a própria vida. Desistir de você? Não é isso que estou pensando. Eu estou pensando se posso me afastar do que fomos para encontrar algo novo. Algo melhor. A resposta de João ficou suspensa no ar, como um livro que não havia sido escrito. Uma onda de raiva e tristeza se misturou a algo que parecia um fio de esperança. Ela nunca teve certeza se deveria abrir seu coração a ele novamente, mas ali estava ela, discutindo sobre o futuro. O medo de repetir os erros do passado fazia seu estômago revirar. Precisamos ser honestos, Maria começou, o tom firme. Ambos sabemos que essa não será uma jornada fácil. Você vai precisar demonstrar, e não apenas com palavras. João acenou, os olhos cheios de determinação. Estou preparado para isso. E farei o que for preciso para reconquistar sua confiança. Maria sentiu um pequeno raio de luz em meio a tanta incerteza. Porém, uma nova dúvida surgiu. Seria realmente possível passar por cima de tudo o que haviam vivido? As risadas, as traições, as lágrimas poderiam ser esquecidas? Ela não queria falar mais do passado, mas também sabia que o peso dele ainda estava ali, pairando como uma nuvem baixa. E se você falhar novamente? Perguntou Maria, o coração acelerado com o próprio questionamento. E se eu abrir meu coração e tudo se repetir? O que faço então? A expressão de João se endureceu, como um homem que finalmente estava encarando seu maior medo. Não posso prometer que não vou falhar, mas posso prometer que vou lutar. E se eu cair, me levantarei e tentarei de novo. Porque você vale a pena, Maria. E eu não vou desistir de nós sem lutar. À medida que as palavras de João preenchiam o espaço entre eles, Maria sentiu uma onda de emoções. Ela não sabia se estava pronta para recomeçar, mas a ideia de se prender ao passado a aterrorizava. Então, naquele instante, ela decidiu que precisava de mais tempo, de mais clareza. Eu não sei se estou pronta para voltar, disse ela, a voz um tanto embargada. Mas posso começar a acreditar que talvez exista um caminho. Um caminho que nos leve a um lugar melhor. Naquele momento, ambos sabiam que o verdadeiro desafio estava longe de terminar. As incertezas o cercavam, mas ao menos havia um ponto de partida. Maria se levantou da mesa, decidida. Acho que me dei um primeiro passo. Agora preciso entender como passos como esse funcionam. João ficou em silêncio, olhando-a com uma mistura de esperança e desespero. Naquele instante, Maria percebeu algo. O futuro deles dependia não apenas do que um queria, mas do que ambos estariam dispostos a fazer para seguir em frente.
A pressão estava sobre os seus ombros, e de alguma forma, isso fazia seu coração vibrar novamente. Quando ela saiu do café, a luz do dia a envolveu como um abraço. Mas enquanto caminhava em direção ao desconhecido, uma única pergunta acompanhava: será que os dois conseguiriam realmente mudar? E, ainda mais intrigante, até onde essa jornada os levaria? Maria caminhava pelas ruas da cidade, o barulho das conversas e risadas ao redor parecendo tão distante como as nuvens no céu. O coração ainda pulsava forte em seu peito, como se estivesse tentando escapar da realidade que a aguardava. Ela sabia que aquele encontro com João representava algo maior, uma bifurcação em sua vida. Mas a dúvida a acompanhava como uma sombra. Será que ele realmente tinha capacidade de mudar? O sol brilhava intensamente, refletindo a luz em vitrines e rostos desconhecidos. Cada passo que ela dava parecia ressoar, ecoando dentro dela. Era um novo início, mas também assustador. Maria parou diante de um mural colorido que adornava uma parede antiga, representando a luta e a resistência de pessoas que batalharam por suas verdades. Neste instante, ela sentiu uma conexão inexplicável com aquelas cores vibrantes. Elas lutavam para serem vistas, assim como ela agora. Pensou nos meses de silêncio e dor, nos momentos em que se sentia perdida, como se estivesse atravessando um túnel escuro e apertado. A traição de João ainda doía. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dela estava começando a se alimentar da esperança, e isso a intrigava. O que seria do futuro se ela permitisse que novos sentimentos florescessem e se pousassem suavemente sobre as feridas do passado? Nesse momento, Ação, uma pequena loja de artigos de arte, chamou sua atenção. Lembretes de sua paixão pela pintura a puxaram para dentro. As cores, as texturas, tudo ali pulsava vida. Maria começou a tocar algumas tintas, uma onda de nostalgia a invadindo. Naquela loja, decidiu que precisava se reconectar consigo mesma. Como poderia abrir seu coração para João se não estivesse inteira? Pediu ao vendedor um pincel e um pedaço de tela em branco, sentindo-se como uma artista pronta para criar algo novo. A escolha parecia simbólica. Estava começando a pintá-la, a redefinir seu próprio começo. Com cada pincelada, Maria se sentia mais leve, como se estivesse removendo camadas de dor que impediam de ver a beleza ao seu redor. As cores começaram a tomar vida sob suas mãos, gira e misturando-se, enquanto energias antigas haviam ficado para trás. Ela sorriu ao se ver tão absorta em algo que realmente amava. Pintar era sua forma de liberdade. Foi nesse fluxo criativo que uma ideia surgia na sua mente. E se a transformação não fosse apenas sobre o relacionamento com João, mas principalmente sobre ela mesma? Buscar um novo eu, um eu que não aceitava menos do que merecia. Essa nova perspectiva deixava animada, e ao mesmo tempo, aterrorizada. Sentindo-se mais confiante, Maria decidiu que precisaria falar com João novamente. Não para fechar um ciclo, mas para se reabrir para algo que ainda não compreendia totalmente. As inseguranças criavam um labirinto em sua mente, mas pelo menos agora tinha um novo foco. Enquanto voltava para casa, seu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de João. Maria, podemos conversar novamente? Estou disposto a fazer o que for preciso para que possamos seguir em frente. Você me dá essa chance? Ela olhou para a tela, a luz de esperança piscando mais forte do que as dúvidas. Seu coração hesitou, mas a pintura dentro dela parecia sussurrar que a mudança era possível. Maria deixou escapar um sorriso involuntário, sentindo uma onda de coragem crescer dentro dela. Quem sabe, pensou, talvez eu possa estar pronta para uma nova conversa. Um novo começo. E antes que ela percebesse, já estava digitando sua resposta. Mas uma pergunta ecoou em sua mente. Eu estou realmente pronta para o que vem a seguir? E se as mudanças não forem suficientes para curar nossas cicatrizes? Com isso, a imagem de um futuro incerto, mas cheio de possibilidades, começava a se formar na sua mente. E a jornada não fazia questão de ser fácil. Ela se perguntava até onde iriam as suas vontades e ações para garantir que não repetissem os erros do passado. O caminho estava longe de ser claro, mas pela primeira vez, ela se sentia disposta a trilhá-lo. E ao dar seu próximo passo, só restava esperar para ver se conseguiria, de fato, pintar um novo quadro na vida deles. Maria sentou-se na mesa da cozinha, a luz da tarde penetrando pelas janelas, iluminando o ambiente com calor suave. O cheiro de café fresco preenchia o ar, mas sua mente estava longe dali. O celular continuava na mesa, como uma pequena bomba que poderia explodir a qualquer momento com a resposta de João. A tensão era palpável. Como ela poderia decidir o que fazer com o que faltava no coração? A lembrança da traição fez seu estômago embrulhar. As imagens de duas almas aéreas, se desviando de seu amor, dançando em uma intensa cumplicidade.
Mas Maria começava a entender que a dor também era uma voz, uma forma de alertá-la sobre o que realmente importava. A sua própria voz. Respirou profundamente e se lembrou da tela em branco, cheia de promessas e novas possibilidades. Um novo traço começava com cada pincelada, e aquelas cores convidativas pareciam agora oferecer uma perspectiva diferente sobre sua relação. As expectativas que antes oprimiam eram como as sombras da tarde que se dissipavam com a luz do sol. E se, ao invés de buscar a confirmação da mudança em João, ela investisse na própria transformação, então, decidiu. Respondeu à mensagem de João, com a esperança como guia, mas a firmeza como armadura. Sim, podemos conversar. Mas quero que seja um diálogo aberto e honesto. Precisamos nos entender, não só sobre nós, mas sobre quem somos individualmente. Ela pressionou enviar, assim que o fez, uma onda de liberdade a envolveu. Tentou não pensar em todas as suas inseguranças, concentrando-se na possibilidade. Afinal, a vida é feita de escolhas, e ela estava optando por um caminho que a levava à autodescoberta. O encontro foi marcado para a noite seguinte, e enquanto o sol se punha, Maria não conseguia parar de pensar nas palavras que usaria. Não queria um embate, mas sim um diálogo sincero, que lhes permitisse enxergar a profundidade da dor e o espaço necessário para a renovação. Queria provar a si mesma que havia se transformado. Na noite do encontro, uma mistura de ansiedade e esperança corria por suas veias. Maria escolheu uma blusa leve, de cor vibrante. Ao se olhar no espelho, viu uma mulher que não só estava pronta para o futuro, mas também para abraçar a própria jornada. A coragem a acompanhava, ecoando a força que sentiu ao pintar. Quando chegou ao café, sentou-se nervosa, um nó na garganta. Escutou seus próprios pensamentos, lembrando-se de como havia sorrindo ao ver a tela em branco. Esse é o seu momento, Maria sussurrou para si mesma. Quando João chegou, o olhar dele transmitia uma mistura de expectativa e uma sombra de arrependimento. A conexão entre eles ainda era palpável, mas Maria não queria que a emoção a dominasse. Hoje, ela era artista de sua própria história. O que você realmente quer, João? Ela perguntou, decidida. Ele hesitou, as palavras parecendo pesadas em sua boca. Maria, eu realmente quero corrigir os erros do passado. Não posso mudar o que fiz, mas... A frase dele parou no ar. Maria o encarou, sua respiração acelerada. As palavras que estava prestes a ouvir poderiam moldar seu futuro, mas também poderia não ser suficiente. Ela ainda estava incerta sobre o que ele realmente sentia. O peso da traição ainda estava ali, como uma maré que poderia voltar a qualquer momento. E se eu não soubesse consigo mesmo? Continuou ele, vulnerável. E se as mudanças não forem só para mim, mas para nós? Maria sentiu o chão sob seus pés tremer. A fragilidade de suas palavras abria uma fresta de esperança, mas também de medo. Estavam prontos para encarar suas próprias verdades e reconstruir juntos? Ou a dor do passado os prenderia novamente, como uma âncora no fundo do mar? Enquanto suas almas se entrelaçavam naquela conversa, uma dúvida pairava no ar. Seriam capazes de reformular suas histórias sem que um novo rompimento se configurasse na rota? Maria trouxe sua xícara à boca, sentindo o gosto amargo do café misturado à doçura improvável da esperança novamente. E antes de conseguir formular a resposta, a porta do café se abriu e uma nova figura apareceu, alguém que poderia mudar tudo novamente. Maria parou, segurando a respiração. Quem era aquela pessoa? O que mais poderia acontecer naquela noite? Quando a porta se abriu, uma corrente de ar fresco atravessou o café, trazendo consigo o perfume de flores. Maria tentou focar à sua frente, mas o movimento no canto do olho capturou sua atenção. E ali estava, mais uma vez, a mulher que abalara seu mundo, Ana. A figura à sua frente, com um sorriso sereno e confiante, parecia quase alheia ao peso do passado. Maria sentiu seu coração acelerar, uma mistura de raiva e confusão borbulhando em seu peito. Era como se o tempo tivesse voltado, como se Ana estivesse ali para reverter o que há muito pensara ter superado. O olhar de Ana se direcionou para João, e a expressão dele se contorceu em uma combinação de nervosismo e culpa. João, ela disse, sua voz suave como uma brisa, não sabia que você estaria aqui. Os olhos de Maria se estreitaram. Ou estava sonhando, ou a vida parecia um roteiro de um drama de quinta categoria. O que Ana queria? Um reencontro, uma explicação? Ou seria a intenção dela, diante de Maria, de dar continuidade a um jogo que pensara encerrado? João parecia perdido, procurando as palavras. Ana, a gente pode falar depois? A tensão era tão palpável que Maria podia quase cortá-la com a faca da mesa. E, sem pensar, se virou para Ana.
Você é a última pessoa que eu esperava ver aqui. Ana, aparentemente despreocupada, simplesmente sorriu. Eu entendo, Maria. Mas eu só vim conversar com você. Maria revirou os olhos, a incredulidade tomando conta dela. Conversar? Depois de tudo que aconteceu, você ainda tem coragem de aparecer e conversar? Eu não estou aqui para discutir o passado, Ana respondeu, a calma dela contrastando com a tempestade dentro de Maria. Estou aqui porque percebi que também perdi muita coisa. João não é o único que precisa entender suas escolhas. João a olhava, a expressão dele entre a surpresa e a preocupação. Aquelas palavras tinham um peso que o deixava inquieto. O que Ana realmente queria? Quais eram suas verdadeiras intenções? Então você quer o quê? Maria disparou, suas mãos tremendo. Quer que a gente faça um círculo de amigos e celebre a traição? Ana olhou nos olhos de Maria, um pedido silencioso em seu olhar. Venho buscando o que eu não tinha, e percebo que machuquei você também. Nunca foi minha intenção, mas precisava entender. Acredito que há mais a ser dito. As palavras de Ana ressoaram como um eco. Queria diálogo. Queria esclarecimento. Um encontro entre verdades cruéis que podiam causar mais dor ou, a quem sabe, curar um pouco daquela ferida exposta. A ideia de um encontro de vozes irritava e fascinava ao mesmo tempo. João parecia em conflito, as emoções dele completamente expostas. Maria sabia que ele tinha sua parte na história, mas aquele não era um momento fácil. Sentia que, de alguma forma, os três estavam sendo puxados para um novo capítulo, algo que poderia tanto curar quanto destroçar algo que ainda não havia se curado de verdade. E se não for o que você espera, Ana? Maria questionou, seu olhar firme. Estamos todos quebrados aqui. É arriscado achar que um diálogo mudará tudo de repente. Uma nova tensão preenchia o ar, e os olhares entre os três trouxeram à tona a dúvida que circulava. Poderiam reconstruir suas jornadas de maneira saudável, ou isto seria um novo ciclo de dor? Maria sentiu o peso de suas decisões repousando sobre seus ombros. Um momento decisivo se aproximava, e a última coisa que queria era mais desilusão. Entre esses conflitos, uma pergunta pairava em sua mente, como um aviso insistentemente importante. Estariam todos prontos para enfrentar os fantasmas e buscar a verdade, mesmo que essa verdade doesse ainda mais. No controle desta nova dinâmica, uma coisa era certa. A conversa que estava por vir poderia se tornar um divisor de águas, e Maria já não sabia se estava pronta para saber como a história deles terminaria. Mas Ana fez um passo à frente. Podemos tentar. Se você deixar, eu sinto que poderíamos descobrir algo novo. E antes que Maria pudesse responder, o celular de João vibrou na mesa. O tom era exato, como um chamado. A ação. Olhos fixos nele, Maria engoliu em seco. O que aquela notificação trazia? Uma resposta, uma revelação? O tempo parecia parar novamente enquanto Maria aguardava a resposta de João. Seria o sinal de que tudo que ouvirá poderia mudar a trajetória de suas vidas para sempre? O celular de João emitiu um novo alerta, interrompendo a tensão como um trovão em um dia ensolarado. Ele olhou rapidamente para o dispositivo, mas sua expressão ficou pálida, como se tivesse visto um fantasma. Maria prendeu a respiração, um pressentimento gelando sua espinha. Aqui, João começou, a voz dele tremendo ao ler a mensagem. É do Max. As palavras do Max ecoaram na mente de Maria, chocando-se contra suas lembranças. Max era o melhor amigo de João, mas também o homem que partilhava laços com Ana. Lembranças de risadas, de festas e de uma camaradagem desfeita por traições repenseram com toda a força. Ele quer saber se vamos nos encontrar hoje à noite, João continuou, parecendo cada vez mais pálido. Acho que ele sabe, sobre nós. A menção de Max fez Maria sentir um enjoo. O que ele sabia? Havia algo naquela mensagem que parecia mais um alerta do que um convite. Mas logo seu olhar se voltou para Ana, que observava tudo em silêncio, uma mistura de curiosidade e apreensão nos olhos. João, Maria disse, a firmeza em sua voz aumentando, por que você não está me contando tudo de uma vez? O que está acontecendo? O que ele sabe? Não havia mais como voltar atrás, e a necessidade de respostas pulsava como um tambor em seu peito. A fortaleza de suas emoções desmoronava, e toda a dor mal resolvida jorrava, quebrando qualquer tentativa de manter a calma. Os olhares se cruzaram novamente e, por um breve momento, pareceu que o mundo ao redor deles havia desaparecido. Eu não sei, eu só João hesitou, os olhos se afastando de Maria, como se tentasse evitar o peso da verdade. Eu só sei que ele suspeita de algo. Sabe das nossas conversas, do que aconteceu no passado.
Ana deu um passo adiante, um novo fôlego em sua voz. E se ele souber a verdade, pode ser a nossa chance de nos libertar desse ciclo. Se formos sinceros, podem ser as respostas que todos precisamos. Maria sentiu o queixo tremer e a impotência assolar seu coração. As palavras de Ana, embora vazias de promessas, soavam como um eco de esperança, algo que poderia romper as correntes que os prendiam. Mas se havia uma coisa que ela não suportava era outro jogo, outra manipulação. E se as verdades que soubermos só causarem mais dor? Você realmente acredita que abrir essa caixa vai resolver tudo? Maria gritava, uma mistura de desespero e raiva crescendo dentro dela. Não sei, Ana disse, a sinceridade dela brilhando em meio à incerteza. Mas o que estamos fazendo agora, vivendo nessa mentira, apenas perpétua a dor. Cada um de nós tem uma parte a ser contada. Maria hesitou, considerando suas opções. A ideia de se encontrar com Max, de confrontar o passado de frente, causava vertigem. E se ele usasse essa informação contra eles? Ou pior, o que acontecerá se a verdade realmente emergisse? João olhou para Maria, seus olhos implorando que ela o seguisse. Se não fizermos isso, ficaremos presos pela eternidade. Precisamos ter coragem, mesmo sabendo que pessoas feridas podem se ferir ainda mais ao tocar nas cicatrizes. As palavras dele perfuraram Maria como uma flecha, e um nó se formou em seu estômago. Embora cada instinto gritasse para recuar, havia uma pequena voz interior que acenava, implorando para que lutasse pela verdade. Por mais difícil que fosse, Ana mexeu a cabeça, concordando em silêncio. Vamos encontrar Max, Maria disse, a força da decisão tingida de um medo profundo, mas também de uma vontade inexpugnável de deixar o passado para trás. E quando ela olhou para João, ele acenou lentamente, como se esperasse por esse momento. Mas o que aquela revelação significaria para o futuro deles? E o que mais Max teria a dizer sobre a história entre eles? Enquanto Maria se preparava para enfrentar aquele novo caminho, uma pergunta crucial estava prestes a se revelar. Estariam todos verdadeiramente prontos para encarar a tempestade que certamente se aproximava? Maria sentiu sua vulnerabilidade à flor da pele enquanto caminhava ao lado de João e Ana em direção ao local onde se encontrariam com Max. O caminho parecia carregado com a tensão acumulada, cada passo mais pesado que o anterior. Ela pensava no que poderia acontecer ao confrontar esse possível mensageiro do passado. Como conseguimos chegar até aqui? Questionou-se, angustiada. Ao chegar, uma brisa fresca que misturava o cheiro de flores ao ar pesado envolveu, trazendo uma sensação surpreendente de calma. O encontro parecia próximo, mas o peso das incertezas a dominava. Naquele momento, Maria respirou profundamente, lembrando-se de todas as mulheres que haviam se unido a ela na confeitaria. Fortes e resilientes. Elas a inspiraram, e essa força agora pulsava em seu interior. Max estava ali, encostado na mesa do café, parecendo aproveitar aquele momento como se estivesse prestes a ver um espetáculo. Ao avistar os três, seu semblante ficou sério imediatamente. Oi, Maria, João, Ana, ele cumprimentou, o tom mais grave do que o usual. Acho que precisamos conversar. A atmosfera estava carregada de uma expectativa desconfortável. Maria tomou a frente, com um olhar seguro, disse: Estamos aqui porque você tem algo a nos contar, algo que pode mudar tudo. Max assentiu lentamente, o olhar vagueando entre eles antes de finalmente fixar em João. Eu ouvi algumas coisas, ele começou com uma hesitação que penetrava o ar, coisas sobre vocês e do que aconteceu no passado. Precisamos ser transparentes. Então fala logo, Maria demandou, a voz firme, embora o coração ainda estivesse acelerado. Max respirou fundo. Ouvi que você se arrependeu, João. Que a vida que vocês construíram não foi suficiente por muito tempo. Mas eu quero saber, você realmente mudou? Está disposto a provar isso, ou só está dizendo o que todos querem ouvir? Ele disparou as palavras como se fossem flechas, atingindo o centro do que os três sabiam. Maria sentiu a tensão esquentar ao redor deles, mas também uma onda de esperança a invadia. Se a verdade tivesse um poder de transformação, talvez este fosse o momento. Eu tirei um tempo para refletir, João respondeu, encarando Max e então Maria, buscando credibilidade em seus olhos. Eu realmente quero mudar. Não posso mudar o que fiz, mas quero ser o marido que você merece. Palavras são só palavras, Maria interrompeu, fazendo com que João desviasse os olhos, mas todos aqui sabem que elas podem se perder facilmente em boas intenções. Max, o que você ouviu? Max hesitou de novo, mas então olhou para Maria. Ouvi que eu não fui o único a ferir aqui. Você ainda está ferida por tudo isso. As ações de Carlos, meu irmão, também te afetaram.
A pressão que você sentiu. E se você quiser, Maria, posso tentar ajudar a lidar com isso, ao menos esclarecer. A certeza nas palavras de Max a surpreendeu. De repente, ela estava lembrando do amigo que a apoiou, alguém que também perdeu muito. Ana olhou para ela como se estivesse permitindo ao passado e ao presente conversarem, abrindo uma nova possibilidade de diálogo. Dói lembrar daquilo, Maria começou, a voz embargada. Mas a verdade é que várias pessoas foram machucadas e cada um paga um preço por suas ações. Não temos controle sobre o que foi feito, mas posso decidir o que fazer daqui para frente. Isso é verdade, Max disse tentando encontrar conexão. E o que acho que podemos construir aqui é a chance de entender por que todos agimos de determinadas formas. João olhou fixamente para Maria, as emoções em seu rosto refletindo vulnerabilidade. O passado é um livro que não podemos reescrever, mas podemos escrever um novo capítulo. Ao ouvir isso, Maria sentiu uma luz brilhar em seu interior. A ilusão de que ela seria refém do passado começava a se dissipar, deixando espaço para um desejo verdadeiramente renovador. Talvez nós possamos tentar, confessou, a voz mais firme. Mas isso só funcionará se todos formos honestos e dispostos a lidar com as consequências. Cada um, individualmente. A expressão de Max refletiu. Aceitação. Estou dentro. E com isso, uma nova sinergia se formou entre eles. Aquela conversa não era apenas uma troca de palavras, mas o início de um processo de cura. Maria percebeu que a dor já não governava suas emoções. Era ela quem estava no controle de sua narrativa. João, com o coração na mão, respirou fundo. Eu quero trabalhar nessa reconstrução, juntos. Naquele instante, Maria sentiu um peso ser levantado dos seus ombros. O futuro ainda era incerto, mas, de alguma forma, tudo parecia mais leve. Uma construção genuína estava a caminho e, mais importante, ela estava disposta a enfrentar os desafios que houvesse pela frente. Enquanto os três se sentavam para discutir sobre o que poderia ser o primeiro passo, Maria não pôde deixar de sorrir. Não porque tudo estava resolvido, mas porque havia uma nova chance, uma possibilidade verdadeira de transformação. E assim, em meio a risos e lágrimas, eles davam início a um novo capítulo, repleto de compreensão, aceitação e a esperança de que juntos poderiam criar algo maior. Agora, se você sentiu essa transformação e quer saber mais sobre as histórias incríveis e inspiradoras que fazemos aqui, você precisa se inscrever agora. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar mensagens de esperança. Comente como você se sente sobre esse final e o que levou você a esse momento. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Vamos juntos espalhar a energia positiva.